Muito boa noite, galera. Estamos de volta para mais um Papo de Peso. Eu e minha amiga Luciana List. Boa noite, Luciana. Bom tê-la de volta em mais um programa. Boa noite, César. Boa noite a todo mundo que está ouvindo. Boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que vocês estão ouvindo o programa. Pois bem, vamos falar hoje 40 anos, né, do álbum do Steve Ray Vaughan, que é o Texas Flood, lançado pela Epic em junho de 1983. É o primeiro álbum de blues que a gente vai comentar aqui no nosso Papo de Peso. E esse cara tem gente que pode falar que ele tenta imitar o Buddy, como é que é, o Buddy Guy, pode falar que não, para mim, e se ele imita com muita propriedade. Esse cara é bom demais, Steve Ray Vaughan. Luciana, e aí? Eu sou suspeita para falar, porque eu sou muito fã desse cara. Steve Ray Vaughan foi um dos guitarristas que eu conheci depois que eu já estava ouvindo muito rock. Foi um amigo que me apresentou por acidente, né? Ele pediu um amigo secreto da empresa um disco, um CD, sei lá, do Steve Ray Vaughan. E eu olhei e falei, quem que é esse aí? Aí ele, é cara assim, assado, tal, me emprestou. Depois que ele ouviu, claro, né, ele me emprestou. E aí eu pirei nas músicas, no som, e aí eu percebi que o Steve Ray Vaughan, ele tem um timbre que é muito dele, que aí você consegue perceber em todas as músicas e em outras que ele participa, de outros artistas e tal. E eu já sempre gostei de blues, né? Então ouvir o Steve Ray Vaughan foi uma coisa assim que me aproximou ainda mais do blues, porque isso que você falou, que muita gente meio que acusava o Steve Ray Vaughan, você tá copiando os artistas negros, não sei o que e tal. Não é mais uma homenagem, a gente percebe assim muita coisa que tá nesse disco, no Texas Flood, inclusive tem muitos covers ali de blues famosos e tal. Muita gente acusou ele de se apropriar dessas músicas, mas são homenagens que ele presta. Ele fazia muita reverência a esses artistas, porque ele era um apaixonado pelo blues. Inclusive, quando eu vi a música Mary Had a Little Lamb, gravou música do Paul McCartney? Aí depois não, aí eu lembrei, não, o Buddy Guy gravou uma música também diferente, né? Uma outra música com o mesmo título. Exatamente, a música essa do Texas Flood, é a do Buddy Guy, que o Steve Ray Vaughan foi muito próximo deles, né? Eles tinham uma relação de amizade, enfim. E a versão de Mary Had a Little Lamb do Steve Ray Vaughan é ótima, né? O jeito que ele toca, que ele canta essa música é fantástica. Não tem nem o que falar, é fantástica a música. Esse foi o primeiro álbum de estúdio dele? Foi o primeiro ou não, o Luciana? Esse foi o primeiro álbum de estúdio do Steve Ray Vaughan mesmo. Ele tem uma outra gravação. Ele participou de um grupo muitos anos antes, fez uma gravação, mas aquela coisa assim de... como músico de estúdio, não foi nem acreditado. Tem histórias aí que esse disco aí é uma coisa muito rara, difícil de encontrar, enfim. Esse é o primeiro registro do Steve Ray Vaughan, diz, né? Uhum. Que é o primeiro registro dele. Mas Texas Flood realmente é o primeiro disco dele mesmo. Esse álbum foi produzido por ele e uma penca de gente, né? Tem um monte de gente que Exatamente. participou da produção. Queria que você falasse, Luciano, um pouco disso também. E da banda, né? O baixo, o Tommy Shannon, não é isso que pronuncia? E o Isso. Chris Layton na bateria. Então, a história desse disco é muito curiosa, né? Porque o Steve Ray Vaughan, ele se apaixonou pela música tal, mais por influência do irmão mais velho dele, o Jimmy Vaughan, que depois eles tiveram um grupo juntos, enfim. Eram os Vaughan Brothers, né? Já no finalzinho da carreira do Steve Ray Vaughan, antes dele falecer, enfim. Mas aí ele quis também tocar, e aí ganhou uma guitarrinha de brinquedo, que ele conseguia tirar música dessa guitarrinha. Aí o irmão tinha uma banda, ele começou a entrar em uma banda aqui, outra banda ali, outra banda lá. Uhum. Até que ele formou a Double Trouble com os restos de uma outra banda, né? Que tinha esse pessoal todo. Então a banda se desfez
né? O pessoal brigou e tal, e ficou o pessoal que tinha mais afinidade com ele, e ele chamou de Double Trouble, que era o nome de uma música que ele gostava do Otis Rush, um bluesman. E aí a banda estava se apresentando em vários lugares e tal, e eles foram vistos por um produtor que era até bem famoso, que é o Jerry Wexler. Viu os caras e falou, nossa, os caras são legais, eu vou indicar esses caras aí, essa banda, esse Double Trouble, pro cara que organiza o Festival de Jazz de Montreux, que é o Claude Nobs. A gente conhece esse cara da música do Deep Purple, Smoke on the Water, é o mesmo cara, né? Uhum. E aí o cara pegou e encaixou o Double Trouble no festival no dia que tocava blues. Só que aí tem uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes, sobre essa coisa das bandas do Texas. Quando fazem sucesso no Texas, elas acham que elas estão fazendo sucesso no mundo todo, né? Isso. E foi mais ou menos o que aconteceu. Quando eles foram tocar lá, teve dois problemas. Primeiro, as bandas eram todas acústicas e o Double Trouble era elétrico, né? Todo mundo plugado, amplificador e tudo mais. O pessoal do Festival de Montreux não gostou muito. Segunda coisa, ninguém conhecia eles. Então foram vaiados, tal, não sei o quê. O Steve Ray Vaughan, ele ficou bem chateado e falava, tô pensando até em desistir disso daqui. Mas aí aconteceram duas coisas legais nesse dia. Primeiro, ele conheceu um cara chamado David Bowie. Foi trocar uma ideia com ele, pegou o contato dele, me dá seu telefone e tal, gostei do seu som e tal. Segundo, ele conheceu um cara chamado, que é um cantor chamado Jackson Browne. E o Jackson Browne falou assim, pô, vocês são legais, que gravadora vocês estão? Ah, nenhuma. Que disco que vocês têm? Não lançamos nenhum. Pô, mas assim vocês não vão fazer sucesso. E ofereceu para os caras 3 dias de gravação no estúdio dele. Aí a banda foi lá para Los Angeles, perdeu um dia só treinando, ensaiando e tal, e os outros 2 dias gravou um monte de música. Fizeram as demos, mandaram para um ou outro estúdio, ninguém se interessou. O tempo foi passando e o David Bowie ligou pro Steve Ray Vaughan, falou assim, ó, tô gravando um disco, chama Let's Dance e tal, você vem trabalhar comigo? Aí o Steve Ray Vaughan falou, você quer saber? Minha banda não tá dando certo, tal, vou lá gravar com esse cara. E fez lá gravou algumas músicas lá. Inclusive, quem quiser ouvir o Let's Dance, vai ouvir lá em China Girl, na própria Let's Dance. Steve Ray Vaughan tá ali. Beleza. Aí o David Bowie gostou, falou, bacana, gostei desse cara, tô pensando em chamar ele pra turnê. Só que nesse meio tempo, um produtor lá ouviu as demos e indicou eles pra Epic. Aí os caras ouviram e falaram, bom, o disco tá praticamente pronto, terminaram de remixar e produziram o disco. Por isso tem um monte de gente na produção. Teve no dia da gravação, teve depois o pessoal da Epic mexendo. Então tem produção de um monte de gente por causa disso. Pode continuar. Interessante saber o porquê daquela penca de gente, né? Na produção Exato, do álbum. Exato. E aí o que aconteceu? Aí, como eles conseguiram esse contrato, se eu não me engano, foi em março. Pouquinho depois, o David Bowie lançou o Let's Dance. Aí ficou naquela coisa, bom, será que vai dar certo o meu disco? Será que não vai e tal? E aí, minto, o pessoal eles assinaram o contrato em março para lançar o disco. E aí precisava finalizar e tudo. Aí em abril o David Bowie lançou o Let's Dance. Aí quando foi em junho, era pro Steve Ray Vaughan sair em turnê com o David Bowie. Aí tem uma história lá meio confusa. Alguns dizem que foi o próprio Steve Ray Vaughan que recusou. Falou, vou apostar na minha banda, né? E desistiu de sair em turnê com o David Bowie. E tem gente que diz que foi o próprio empresário que falou, não, essa banda, eles vão dar certo, e se meteu no meio e pediu um valor muito alto, o David Bowie falou que não ia pagar, e acabou não dando certo do Steve Ray Vaughan sair em turnê. Mas aí foi isso que aconteceu. Eles lançaram o disco meio assim, no susto, né, aquela coisa de vamos ver se dá certo, e no fim acabou dando muito certo, porque o Texas Flood é um disco que causou um impacto muito grande quando ele foi lançado, porque como a gente estava falando há um tempinho atrás, começo dos anos 80, ainda tinha aquele resquício lá da disco music, estava entrando new wave, muito teclado, muito sintetizador, aquela coisa mais pop e tal, o blues não tinha espaço. E quando foi lançado esse disco do Steve Ray Vaughan, com o Double Trouble, o Texas Flood, meio que deu uma chacoalhada em todo mundo, ó, o rock não morreu, peraí, né?
é um blues com rhythm and blues, elétrico, pesado e tudo mais. Muito animado, a gente percebe assim um pouco do estilo do próprio Steve Ray Vaughan, muito bom humor, muita brincadeira, tal, no disco. E isso aí deu uma reavivada no blues e teve um aumento de interesse dos ouvintes, do público em geral, para comprar discos de blues. E as gravadoras, claro, também se interessaram em lançar outras coisas de blues, porque ele ajudou a dar uma reavivada nisso. O Steve Ray Vaughan, ele faz parte da linha de bluesmen que surgiram aí no final dos anos 70, né? Porque você tem também o Johnny Winter, né? Aquele o lourinho. Cralbino, né? Completamente. O Edgar Winter, né? Isso, completamente fora do que você imagina, né? Como da raiz do blues, logicamente. Ele está nessa mesma leva. Existe coisa melhor que o Steve Ray Vaughan depois, ô Luciano? Eu não... Para falar a verdade, eu acho que o Steve Ray Vaughan, ele marcou uma época, ele realmente deu uma mexida, todo mundo parou para prestar atenção nele. O próprio Eric Clapton, que era considerado realmente um bluesman branco, tal, né? Que também gravava muitas coisas de blues, de artistas negros e tal. Ele mesmo parou para prestar atenção no Steve Ray Vaughan. O Jeff Beck gravou um disco com o Steve Ray Vaughan, que é muito bom também. Eu não sei dizer se teve outros artistas tão bons quanto o Steve Ray Vaughan depois, brancos, né? O blues continua vivo, com certeza, mas eu digo assim por mim, pelo meu conhecimento, assim, que alguém como o Steve Ray Vaughan acho que não apareceu depois e nem vai aparecer. É como se fosse sei lá, lógico, eu não vou fazer essa comparação aqui com Jimi Hendrix, por exemplo, mas aquela coisa que aparece assim, marca uma época e desaparece logo depois, né? Bem que o Jimi Hendrix, a gente está falando aí de uma carreira de uns 5 anos, que foi mais ou menos o tempo dele, que ele fez realmente sucesso de quando ele começou a tocar e até a sua morte. Steve Ray Vaughan foram 10 anos aí que ele teve bastante influência, lançou vários discos, muitas músicas e tudo mais. Muito Inclusive, bem. ele era devoto, né, do Jimi Hendrix. Isso. Muito bem. Vamos entrar agora naquela parte, né? Falando sobre as 3 melhores ou as 3 músicas que merecem destaque nesse álbum. Eu vou começar também, para não ter influência de uma especialista como a Luciana. Eu ouvi novamente hoje, né, esse álbum aí. Eu toco muito Steve Ray Vaughan no programa do rock, que tem todos os domingos, de 7h30 às 10 da noite, na Conexão Web Rádio Web. E eu vou aqui, ó, tem uma que eu sempre toco, que você tá com a camisa aí, ô Luciana, que é Pride and Joy. É a segunda do álbum, se não me engano. Uma é a primeira que eu destacaria. Texas Flood, inundando Texas com esses blues maravilhosos aí do Steve. Olha, e a terceira também vai do lado A. É uma instrumental que eu acho sensacional. É Testify, né? Eu acho que é isso. Testify, inclusive, é uma regravação do The Isley Brothers. E olha que curiosidade, nessa gravação do The Isley Brothers, o Jimi Hendrix está tocando antes da fama. Ele era a banda de apoio, ele fazia parte da banda de apoio do The Isley Brothers. Poxa. Interessante. Coisa, né? Mundo pequeno esse. Tá aí, Luciana. As minhas 3, eu sei que, eu não incluí, tá? Mary Had a Little Lamb. Ou você, de repente, uma cover que ficou muito bem gravada, né? Ficou muito boa. Ficou sim.
Mas eu quero saber de você, Luciano, e com os contextos, respectivos contextos de cada música que você vai citar aí, como as 3 de destaque do álbum. Bom, eu comentei que eu conheci o Steve Ray Vaughan por causa desse meu amigo. E depois, no ano seguinte, no Amigo Secreto, fui eu que pedi esse CD, que é um CD muito bom, chama Crossfire. É uma coletânea com as músicas mais conhecidas, as mais famosas, tal. E eu escuto esse disco do começo ao fim, esse CD, acho que são 30 músicas, eu escuto do começo ao fim, todas são ótimas. E nesse disco, nessa coletânea, tinha Love Struck Baby, que é a música que abre o disco. Então tem uma importância para mim aí por conta disso. Segundo, porque também é uma ótima forma de começar o disco. Já tem um riff matador logo de cara, né? Não tem como você não prestar atenção, né? Que isso? O que está acontecendo, né? Quem é esse cara desse disco? Você põe pra tocar e toma um susto, né? E aí você acaba prestando atenção realmente. Pride and Joy não tem como não citar, porque é um dos cartões de visita do Steve Ray Vaughan, é uma das músicas mais famosas dele, composição dele, inclusive. E uma coisa que é engraçada, a primeira vez que eu ouvi essa música, quando esse meu amigo me emprestou o CD, eu tinha um fone de ouvido muito bom. É muito bom mesmo, assim, que eu sou uma audiófila, eu gosto de ouvir a música, assim, em todas as camadas. E quando eu escutei essa música, eu ouvi as cordas vibrando. Se você tiver um fone muito bom, colocar uma alta qualidade, você vai ouvir as cordas vibrando. E eu fiquei impressionada com a emoção até que causa você ouvir isso, né? Aquele riff bem blues, assim, te envolvendo, mas você escuta as cordas vibrando. Parece que você tá olhando o cara tocando na sua frente. Então não tem como não falar de Pride and Joy. E a outra música que eu citaria é Rude Mood, que é a primeira do lado B, que é um instrumental, mas é uma aula de guitarra. Você escuta, parece que ele está te ensinando a tocar. Ele vai dedilhando para cima, para baixo, faz notas diferentes e tal, e ele cria uma composição com isso daí. É o humor, como Rude Mood seria um humor meio rude, meio bruto dele, assim, né, que é o nome da música. Mas é ótimo, assim, porque é a impressão que eu tenho ouvindo essa música é que ele está dando uma aula de guitarra. Ó, é assim que eu toco. Porque ele faz vários... tira várias notas ali e monta uma música. E eu acho ótimo. Mas o disco todo, assim, é sensacional. Eu gosto muito desse primeiro disco do Steve Ray Vaughan com Double Trouble. O disco é muito bom. E é baixo, guitarra, voz, bateria, bem cru, bem, né? Exato. Rápido bem e rasteiro. Baixo, bem blues, bem fora do que estava sendo tocado na época, né? O próprio disco do David Bowie a gente percebe, né? Que ele participou, mas ali tem muito efeito de estúdio, tem teclados e tudo mais. Let's Dance é sensacional, é excelente e é um recorte da época. Ele estava bem dentro do que era aquela época dos anos 80, 1983. O disco do Steve Ray Vaughan parece que caiu de paraquedas ali. Tipo, o que você está fazendo aqui? Você não tem nada a ver com essa época. E funcionou e deu certo e fez sucesso. E foram lançados no mesmo ano, né? Em 83, não é isso? No mesmo ano. Que a gente fez. Você procurar. O disco do Steve Ray Vaughan já estava pronto, né? Só estava esperando alguém contratar ele e ele poder lançar. Mas as músicas já estavam prontas, praticamente. Inclusive, como eles estavam, quando foram fazer a gravação, como eles tinham pouco tempo, né? Eles receberam 3 dias de gravação, né? Do Jackson Browne. O primeiro dia foi para se ambientar e os outros 2 para gravar. Então eles fizeram assim, botaram o microfone ali no meio, formaram a banda em círculo e vamos tocar. E foi isso, e grava 1, grava 2, grava 3, gravou todas as músicas, acabou o tempo de gravação, beleza, o disco é isso aí. Por isso que a gente percebe isso que você falou, essa coisa meio crua, né? Não tem muito efeito, não tem... É o que eles faziam no palco, praticamente isso. O que eles faziam no palco, eles aproveitaram nos 2 dias de gravação e gravaram a mesma coisa, como se estivesse tocando no palco. E a gente gravou, a gente fez um papo de peso sobre Let's Dance, você pode procurar aí no canal, que a gente gravou esse ano ainda, os 50 anos, 40 anos mesmo, 40 anos também. 40 anos. 40 anos exato. também. E que até eu comentei, naquele dia, eu acho que foi depois ainda, eu comentei de uma história do David Bowie com o Steve Ray Vaughan, que o Steve Ray Vaughan ele sempre se declarou realmente um bluesman. Ele só tipo assim, ele dizia que nasceu na época errada, mas ele era um bluesman, ele se sentia um bluesman de verdade. E tinha essa reverência com os artistas que ele gostava e tudo mais. A banda dele tocou
ele com o Double Trouble, se não me engano, em 79, em 80, eles tocaram como banda de abertura em um show do Muddy Waters, que é um dos expoentes do blues, né? Um dos nomes mais importantes do blues. Tem foto, quem quiser procurar, pode procurar na internet, aí dá um Google, escreve lá Steve Ray Vaughan e Muddy Waters, você vai ver a cara do Steve Ray Vaughan olhando pro Muddy Waters, ele tá feliz que nem pinto no lixo, como o pessoal diz, né? Sorriso dele, assim, tipo, encontrei meu ídolo. Então, o que aconteceu? Quando o pessoal da banda do David Bowie ia fazer um ensaio, no dia 30 de março de 83, foi o dia que o Muddy Waters morreu. E o Steve Ray Vaughan não foi pro ensaio. Ele ligou pro chefe da turnê lá, que era o Carlos Alomar, e falou, olha, eu não vou porque eu tô de luto. E o Carlos Alomar falou, nossa, poxa, sinto muito. Quem morreu? Ele falou, o Muddy Waters. E lógico, o Carlos Alomar conhecia o Muddy Waters, mas falou, não, beleza, tô sabendo, tal, mas era seu amigo? Ele, não, mas eu gostava dele, sou fã e tudo mais, tal. E o que se espera de um cara desse, né, o chefe da turnê que organiza a banda e tal, era dar uma chamada e falar, tá bom, meu amigo, mas você nem conhecia o cara direito, você viu ele uma vez ou duas. Vamos trabalhar? Que negócio aqui é a turnê, sabe? O cara morreu, tá tudo certo e tal, mas... Era o Steve Ray Vaughan, o pessoal já conhecia ele, já sabia que o cara era muito ligado no blues e falou, não, beleza, fica aí, deixa que eu aviso o David Bowie. Aí pegou o telefone e ligou pro David Bowie. E o David Bowie ficou puto. Ele ficou muito bravo. Ele falou, não, que isso? Me dá o telefone dele que eu vou ligar agora pra ele, ele vai vir sim ensaiar. E o Carlos Alomar falou, não, você nunca deve falar para um cara que gosta de blues, né, que tá sofrendo por causa da morte do Muddy Waters, você não deve falar que ele tem que trabalhar num dia tão triste para ele, que ele perdeu um ídolo, um cara que nem o Muddy Waters. Eu toco no lugar dele. Aí o Steve Ray Vaughan não trabalhou naquele dia, ficou uns dias de folga, enquanto o Carlos Alomar tocou no lugar dele nos ensaios. Por quê? Porque ele entendeu que pro Steve Ray Vaughan a morte do Muddy Waters era uma coisa muito grave, muito dolorosa. Então, tipo, o David Bowie, você vai ter que aceitar, né? Aceita que dói menos. O cara não vem. O ídolo dele morreu. E, enfim, ele funcionou muito bem no disco do David Bowie, que é excelente. O som dele tá ali, né, no Let's Dance, China Girl e outras músicas. Tem o som ali do Steve Ray Vaughan, mas ele depois resolveu cuidar do próprio disco, né? E aí quando lançou, aí ele seguiu o caminho dele, gravando outras músicas, outros discos. Graças a Deus. O registro tá ali. Graças a Deus, exatamente. Tá certo então. Pô, gostei desse programa, gostei do papo, Luciana, muita coisa bacana, né? Nada melhor do que conversar com quem entende, né? Então, Luciana, obrigado aí pela sua presença em mais um Papo de Peso. Lembrando mais uma vez, programa Hora da Vitrola, conta pra gente aí. A Hora da Vitrola é um programa que eu ajudo na produção, é um programa que fala das músicas dos anos 50, 60 e 70, vai ao ar pela Rádio Eldorado de São Paulo, dá para ouvir pela internet também, estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tudo com o nome A Hora da Vitrola, só procurar e ouvir, seguir a gente. Tem o podcast também, dá para ouvir em todos os canais de streaming. E o Hora da Vitrola, para quem quiser ouvir, vai ao ar todo domingo ao meio-dia, tem a reprise na quinta-feira às 11 da noite. Beleza, e a descrição da Hora da Vitrola vai estar aí. O link vai estar na descrição, do nosso programa. Obrigado, Luciana, mais uma vez. Um abraço no grande Marquinhos aí, o Robles. Tá acordado aí? Tá, né? Eu que agradeço a oportunidade, tá? Tá sim. Eu que agradeço a oportunidade. Quem não conhece Steve Ray Vaughan, recomendo ouvir pelo menos essa coletânea para conhecer melhor o som dele, mas vale muito a pena. Era um cara muito bacana, pena que morreu tão cedo num acidente de avião, mais uma dessas perdas trágicas do rock, né? Mas o legado tá aí, então escutem que vale muito a pena. Tá certo então. Obrigado, Luciana. Galera, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e acionar o sininho da notificação, assim toda vez que um Papo de Peso subir para o nosso canal, você será avisado. Tá certo? Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente.